Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Nós estamos começando outra semana, hoje segunda-feira, dia 28 de outubro, e nós temos hoje uma festa de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Os dois apóstolos, Simão, lembra você que Simão era Pedro também, Simão Pedro. Esse Simão aqui, ele na Bíblia aparece como um cara assim meio perigoso. Então, veja só, eu vou ler o trecho do Evangelho que é colocado hoje, é de Lucas capítulo 6, versículo de 12 a 19. Veja só o que diz. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles as quais deu o nome de apóstolos. Veja, então, Jesus reúne os discípulos, escolhe 12, e os 12 são chamados apóstolos. O apóstolo significa o quê? Enviados. Quais são esses? Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, que também eram irmãos, os pescadores. Esses 4 eram os pescadores. Filipe e Bartolomeu. Filipe foi, que aparece na Bíblia, chamado por Jesus, encontra com Jesus e chama Natanael. Natanael seria o Bartolomeu. Depois, Mateus, Levi, né, que escreveu o Evangelho, e Tomé, que é muito conhecido, porque não acreditava assim facilmente nas coisas. Depois vem Tiago, filho de Alfeu. Você veja, então, nós temos 2 Tiagos, o Tiago, irmão do João, e o Tiago, filho de Alfeu. E Simão, chamado Zelota. Esse Simão, chamado Zelota, era aqueles que eram contra os romanos. E partiam até para a guerrilha contra os romanos. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Então, 2 Judas também. Então, nós temos 2 Simão, 2 Tiagos e 2 Judas. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, veja aí, tem os 12 apóstolos. Uma vez, eu li um livro que falava o seguinte: esse grupo tinha tudo para dar errado. Porque, veja, totalmente diferentes. Você pega aí 4 pescadores, o Filipe a gente não sabe bem quem era, né? E o Natanael, o Bartolomeu, era um homem estudado, um homem que levava a Bíblia ao pé da letra, um homem, portanto, assim que tinha outra categoria, vamos dizer. Mateus, cobrador de impostos, portanto, a favor dos romanos, né? Recebia imposto para dar para os romanos. E aí nós temos depois esse Simão, que era zelota, que era totalmente contra os romanos. Agora você coloca um cara que defendia os romanos, outro que atacava os romanos, só podia dar zebra, né? E depois vai falar dos 2 Judas, né? Então, é uma coisa que impressiona. Então, nós temos aqui hoje Simão e Judas Tadeu, né? 2 apóstolos. Eu estava falando para você que não dava certo, né? Não, humanamente falando, é muito complicado por pessoas assim tão diferentes. E como é que deu certo? Como é que deu certo? Esses 12 foram fundamentos das comunidades. Saíram pelo mundo fundando comunidades. Esses são considerados os fundamentos da igreja. Pedra fundamental é Jesus Cristo e os apóstolos e os profetas, como diz São Paulo. Bom, agora então, o que será que Jesus fez para eles se entenderem, né? Foi um trabalho difícil. 3 anos. 3 anos. Assim, ele mesmo não compreendia muito bem o que Jesus estava falando, né? Só foram compreender realmente quando desceu o Espírito Santo sobre eles. Aí, então, eles entenderam realmente que a gente pode ser diferente, mas o amor supera todas as diferenças. Bonita lição, hein? Então, agora eu vou dar uma bênção para você e para sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar,
pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Em 106.5, se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.